No Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 21, a partir do verso de número 3, a palavra do Senhor vai nos narrar a história de uma pescaria mal sucedida. E quando eu vejo o mar, eu lembro muito da história de Pedro, que quando Pedro, endividado, sem saber aonde recorrer, ele foi pescar e a sua pescaria foi um fracasso, a sua noite inteira não teve sucesso, mas quando ele volta com o barco na praia, Jesus ali estava. E Jesus pergunta: moços, vocês não pescaram nada? Volte, jogue a rede para o lado direito, né? Jesus vai falar, Jesus vai dar instrução, Jesus ele vai dar um norte àqueles discípulos. E Pedro ele vai, mas ele vai desacreditado, ele vai literalmente dizendo: eu vou, mas eu vou segundo a tua palavra, né? Porque eu já fui, eu já voltei, não pesquei nada e eu estou endividado, eu estou devendo, eu tenho que resolver o meu problema. Mas eu vou segundo a tua palavra. E a palavra nos diz que Pedro foi, juntamente com os discípulos, assim o fizeram, jogaram a rede do lado direito, e grande era a quantidade dos peixes, de modo que o barco certamente virava, balançava, e eles não conseguiam, né, conter a quantidade dos peixes ali. A palavra nos diz que maravilhado ficou Pedro, também os outros discípulos. E Jesus ele vai fazer um convite a Pedro. Jesus ele vai convidá-lo a ser pescador de homens. Certamente Pedro ele tinha ali a solução de todos os seus problemas, né? O problema de Pedro naquela feita era as dívidas. E certamente com aquela quantidade de peixes ele iria quitar todas as suas dívidas. Só que aí Jesus ele coloca a sua escolha. E Jesus faz um convite a ele. Certamente Pedro poderia recusar aquele convite com aquela quantidade de peixe. Certamente ele poderia vender, quitar suas dívidas e ainda ficar bem financeiramente, ajudar os seus irmãos, sua família. Mas Pedro abandonou. Pedro renunciou e seguiu Jesus. Então qual é o teu problema hoje? Qual é a tua adversidade? O problema de Pedro eram os peixes. Aliás, o problema de Pedro eram as dívidas, né? E os peixes também que ele não pescava. Mas ali Jesus supriu a sua necessidade. Mas mesmo assim ele optou a seguir Jesus. E ele renunciou, diferente do homem rico, do jovem rico, que perguntando a Jesus o que deveria ser feito para ele herdar o reino de Deus, Jesus disse: cumpra os mandamentos, né? Ame o seu próximo. Esse eu faço desde moço, desde pequeno. Então Jesus deu um outro norte àquele jovem: venda tudo o que você tem, divida aos pobres e siga-me. Certamente o rico não seguiu os conselhos do mestre. O rico não vendeu, o rico não doou, o rico não se desfez daquilo que o prendia. Pedro também poderia seguir o exemplo deste jovem, né? E quitar as suas dívidas, vender o restante dos peixes e ficar bem. Mas ele seguiu Jesus, ele optou em seguir o mestre e ser um pescador de vidas e de homens, né? Também neste mesmo capítulo, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus ele questiona Pedro por 3 vezes se Pedro ama. E Pedro diz: sim, com toda certeza, mestre, eu amo. Então Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas, cuida delas, né? E certamente Deus, ele colocou ali sobre a vida de Pedro uma responsabilidade, que foi a sucessão, né, do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Até porque Jesus o próprio disse que sobre a vida de Pedro o Senhor iria colocar a sua igreja, né? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra
eu edificarei a minha igreja, sobre qual as portas do inferno não irão prevalecer. Então, podemos ver que milhares de anos se passou, estamos aqui na expectativa, aguardando a volta e a vinda regressiva do Senhor nosso Deus, para que o Senhor possa cumprir todas as coisas. Oremos sempre a Deus, pedindo a Ele estratégias para conseguirmos resistir o mal, porque a palavra nos diz que o Senhor Jesus já venceu toda a guerra, já venceu toda a peleja. Então esta guerra não é nossa e nós não teremos que pelejar, mas nós teremos que resistir, Resistir, Efésios 6:10, com as armas espirituais. E eu agradeço a Deus por mais esse dia na presença do Senhor. Grato estou a Deus por ter chegado até aqui. No demais, orem pela nossa nação brasileira, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens que estão sendo tragados por este mundo, por ideologias contrárias ao que o Senhor nosso Deus nos ensinou. O Senhor é fiel, o Senhor é santo e o Senhor é bendito para todo sempre. Então, está aqui o mar, maravilhoso. O problema de Pedro naquela época era as dívidas. E esse problema foi suprido, Mas mesmo com seu problema suprido, ele optou em escolher os caminhos do Senhor e ser pescador de homens. Qual é o teu problema nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite? Qual é o teu problema hoje? Fala com Deus, fala com Ele. Ele pode suprir os teus problemas, Ele pode te dar infinitamente mais do que você pensa, almeja ou espera. Porque Ele é Deus, Ele é santo. Ele criou tudo isso aqui, Tudo isso Ele criou. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Deixa aqui o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos e deixa aqui o seu like.